Internet a partir do espaço. Esse é o título que já está mudando a vida de milhões de pessoas no planeta. A Starlink, a rede de satélites de Elon Musk, não é apenas um projeto ambicioso. É a maior infraestrutura de telecomunicações jamais lançada ao céu. Para entender a magnitude, basta um dado. Hoje, mais de 6.000 satélites Starlink orbitam a Terra e dezenas de outros são lançados a cada semana. Em comparação, antes de 2019, toda a humanidade mal somava cerca de 2.000 satélites ativos no total. Com a Starlink, esse número triplicou em menos de 5 anos. O impacto é gigantesco. Enquanto os cabos de fibra óptica percorrem mares e continentes a um custo de milhares de milhões de dólares, a Starlink oferece uma alternativa aérea e global. Uma antena do tamanho de uma caixa de pizza pode conectar-se a esta rede e fornecer velocidades de até 250 megabits por segundo, mesmo em zonas onde nunca houve cobertura. Pensemos nisto, em comunidades rurais da América Latina, onde instalar fibra pode levar décadas, a Starlink levou conexão em apenas algumas horas de instalação. Em navios que cruzam o Atlântico, onde antes o sinal era lento e caríssimo, hoje os passageiros navegam na internet como se estivessem em terra firme. Mesmo em aviões comerciais, onde um e-mail demorava minutos a ser enviado, agora o streaming de vídeo é possível em pleno voo. Mas a chave não é só a velocidade, é a cobertura. Enquanto a fibra depende de estradas, licenças e escavações, a rede de satélites cobre 99% da superfície habitada do planeta, da Amazônia à Antártida, de aldeias em África a bases científicas na Groenlândia. Onde houver céu limpo, a Starlink funciona. E a dimensão econômica é igualmente impressionante. Um único lançamento da SpaceX coloca até 54 satélites em órbita de uma só vez. Se cada satélite custa em média $500 mil, estamos a falar de cargas de mais de 27 milhões de dólares em cada foguete. No entanto, ao usar foguetes reutilizáveis Falcon 9, o preço por satélite é uma fração do que custavam os sistemas tradicionais. Estamos perante uma rede que cresce mais rápido do que qualquer outra na história das telecomunicações. Para se ter uma ideia, a implantação da rede de telefonia móvel 4G demorou quase uma década para alcançar cobertura global. A Starlink, em apenas 4 anos, já conecta mais de 2.700.000 utilizadores em 75 países. E isto não para por aqui. Porque o verdadeiro salto acontece quando entendemos o que esta constelação pode significar para o futuro da comunicação humana. Redefinindo indústrias. A Starlink não é apenas internet mais rápida. É a ferramenta que está redefinindo indústrias inteiras. Comecemos pela navegação marítima. Antes, um navio mercante pagava até $10 mil por mês por uma conexão por satélite lenta, com apenas 2 megabits por segundo. Hoje, com a Starlink, essas mesmas embarcações acedem a velocidades 100 vezes maiores, por menos de 1/3 do preço. O resultado? Navios mais bem conectados, tripulações comunicadas com as suas famílias e operações mais seguras em rotas oceânicas. Na aviação, a mudança é ainda mais visível. Companhias aéreas dos Estados Unidos, Europa e Ásia já oferecem internet a bordo com a Starlink. A diferença é clara. Antes, enviar uma simples mensagem podia demorar minutos. Agora, ver um filme em streaming a 30 mil pés de altitude é completamente possível. A experiência do passageiro transforma-se e as companhias aéreas encontram uma nova forma de fidelizar clientes. Mas a verdadeira revolução está na agricultura e nas zonas rurais. Imaginemos uma quinta na Patagônia ou no interior de África. Lá, a fibra nunca chegou. No entanto, com uma antena da Starlink, os agricultores podem aceder a dados meteorológicos em tempo real, gerir maquinaria conectada e vender a sua produção em mercados digitais internacionais. Segundo estimativas,
Isto pode aumentar a eficiência produtiva em regiões isoladas em até 40%. E não se trata apenas de produtividade. Pensemos em emergências. Após desastres naturais, quando torres de telefonia e linhas elétricas são destruídas, a Starlink torna-se a primeira ferramenta de comunicação. Assim aconteceu em 2022, quando um sismo na Turquia deixou milhões sem conexão. Em questão de horas, centenas de terminais Starlink foram implantados, permitindo aos socorristas coordenar esforços e salvar vidas. O efeito geopolítico também é inegável. Na Ucrânia, a Starlink tem sido fundamental para manter as comunicações militares e civis durante a guerra. Milhares de terminais permitem coordenar operações, transmitir informações e manter a população conectada no meio do conflito. Nunca antes uma rede privada de satélites tinha desempenhado um papel tão decisivo num cenário bélico. E para além dos casos pontuais, o crescimento global da Starlink está a marcar um precedente. Até agora, a infraestrutura de telecomunicações dependia quase exclusivamente de empresas estatais ou grandes corporações com décadas de investimento. Hoje, uma única empresa privada construiu em poucos anos uma rede que chega a mais lugares do que muitas operadoras nacionais juntas. Estamos perante uma mudança de paradigma. A internet já não depende de cabos enterrados nem de torres em terra firme. O céu é agora a autoestrada digital do século XXI. O salto para a conexão móvel, direto para o seu telefone. E se tudo isto já parece gigantesco, o que está por vir é ainda mais impactante. A integração da Starlink com novas gerações de satélites, capazes de comunicar diretamente com os nossos telefones móveis, sem necessidade de antenas intermédias. Conectar o seu telefone móvel diretamente a um satélite. Parece futurista, mas já está a acontecer. A Starlink está a implementar a sua geração SYNT 2 de satélites, projetados com antenas muito mais potentes, capazes de comunicar diretamente com smartphones convencionais. Sem antenas adicionais, sem equipamentos externos, apenas o seu telemóvel e o céu. O impacto é monumental. Hoje, cerca de 2,6 mil milhões de pessoas no mundo não têm acesso estável à internet. A maioria vive em zonas rurais, ilhas, desertos ou regiões montanhosas. Com esta tecnologia, essa lacuna poderá ser drasticamente reduzida em poucos anos. Basta um olhar. Enquanto a cobertura de telefonia móvel tradicional requer milhares de torres, cabos e manutenção constante, um único satélite Starlink pode cobrir uma área de mais de 1.000 quilômetros de diâmetro. Os testes já começaram. Em 2023, a T-Mobile nos Estados Unidos realizou as primeiras demonstrações de mensagens de texto enviadas diretamente através de satélites Starlink. E o plano é claro: expandi-lo primeiro para serviços de mensagens e depois para chamadas de voz e dados móveis. Em perspectiva, isto significa que perder cobertura numa estrada, numa excursão de montanha ou num voo transcontinental será coisa do passado. A indústria espacial chama-lhe cobertura universal. E não é exagero. Até agora, mesmo as redes mais avançadas, como o 5G, estão limitadas a áreas urbanas densamente povoadas. A Starlink SYNT 2 pretende cobrir não só cidades, mas todos os cantos do planeta, dos Himalaias aos desertos da Namíbia. O potencial econômico também é descomunal. O mercado global de telecomunicações móveis movimenta mais de 1,4 bilhões de dólares por ano. Se a Starlink conseguir capturar apenas 5% desse mercado, falamos de receitas superiores a 70 mil milhões de dólares anuais. Um número que poderia duplicar a faturação atual da SpaceX em tempo recorde. E não se trata apenas de negócios. A conexão direta aos telemóveis abre novas fronteiras em segurança e bem-estar. Um excursionista perdido poderá enviar a sua localização exata a partir de qualquer lugar do planeta. Comunidades isoladas poderão aceder à educação online, telemedicina e serviços financeiros digitais,
sem esperar décadas de investimento em infraestrutura terrestre. Por outras palavras, a Starlink está a esbater a linha entre o possível e o impossível. O que antes exigia enormes antenas parabólicas, hoje se resume à palma da sua mão. O futuro do backbone global. Lasers na órbita. Mas a história não termina nos telemóveis, a visão de Musk vai mais além. Satélites interconectados entre si com ligações laser ultra rápidas, capazes de transmitir dados a uma velocidade maior do que a dos cabos de fibra óptica submarinos. Uma rede orbital que não só dará cobertura, mas que poderá tornar-se a espinha dorsal da internet global. O futuro da internet já não está debaixo dos nossos pés, mas sim sobre as nossas cabeças. Com os seus satélites ligados por raios laser, a Starlink cria autoestradas invisíveis, que transmitem dados a mais de 300 mil quilômetros por segundo, superando até a velocidade da luz em fibra óptica, limitada pelo vidro e suas perdas. O resultado é uma internet orbital, mais rápida e mais direta. Enquanto um e-mail enviado de Nova York para Londres demora 60 milissegundos a atravessar cabos submarinos, o mesmo sinal enviado pela Starlink pode reduzir esse tempo para a metade. Para a economia digital, essa diferença significa milhares de milhões de dólares em transações financeiras, videojogos na nuvem sem latência e videochamadas globais sem atrasos perceptíveis. E o mais espantoso é o ritmo de crescimento. A SpaceX planeia implantar até 42 mil satélites nos próximos anos. Isso equivale a encher o céu com uma rede tão densa que, a todo o momento, cada ponto do planeta terá vários satélites visíveis. Nunca antes a humanidade tinha construído uma infraestrutura desta escala. Os números dizem tudo. Hoje, a Starlink conecta mais de 2.700.000 utilizadores. Para 2030, as projeções falam de dezenas de milhões. E com cada novo utilizador, a rede torna-se mais robusta, mais acessível e mais difícil de ignorar. O efeito é global. Governos, empresas e cidadãos estão a adotar esta tecnologia como um padrão. Escolas rurais acedem a aulas online. Hospitais remotos recebem diagnósticos em tempo real. Acampamentos científicos transmitem dados do Ártico instantaneamente. E famílias em zonas esquecidas desfrutam de videochamadas com a mesma fluidez que em Manhattan ou Tóquio. O que começou como um projeto visionário de Elon Musk consolida-se hoje como a maior mudança nas telecomunicações desde a invenção da própria internet. Uma constelação que não entende de fronteiras, que não distingue entre cidade ou aldeia e que promete fazer da conexão um direito universal mais do que um privilégio. Porque o verdadeiro poder da Starlink não está só nos seus números, está no que representa. A ideia de que a humanidade pode criar uma rede que una a todos, não importa onde estejam. Uma rede que transforma o céu na infraestrutura mais poderosa do planeta. A Starlink não é o futuro. A Starlink já é o presente. E a cada noite, quando olhamos para o céu estrelado, lá em cima, entre esses pontos luminosos, viaja a rede que está a revolucionar a internet em todo o mundo.